Bom dia a todos. É com enorme satisfação e alegria que recebi esse convite, muito embora não sei se, aliás, não sei, com muito mais bondade da doutora Cátia Maracuco do que qualquer merecimento meu. Muito embora espírita, já há bastante tempo, estudioso deve ser de maneira constante. Com relação a essa jornada da Associação Médica Espírita do Piauí, como muito instigante a doutora Cátia Maracuco, médica, atuante, de fato, a todos, tanto na área da medicina, não porque aqui queria dizer que são profissões mais importantes, não. A saúde, a medicina, na linha de ponta, aquele atendimento mais constante, mais próximo e, por certo, decisivo da nossa existência. E a jurídica, também por estar mais próximo de determinadas circunstâncias de conflitos, de direitos, de conquistas e também de apaziguar as almas, merecia de fato um encontro, uma jornada que pudesse tratar não entre si, não para médicos, não para advogados, jurídicos, mas para a comunidade como um todo, espírita e a nossa comunidade de uma maneira geral. O tema que me foi colocado, testamento vital, assunto por demais pujante, novo para a sociedade. Para boa parte de nós espíritas, não. E o testamento vital, quando me foi colocado o tema, direitos e deveres, fiquei um bom tempo a que abordagem daria. Haja visto que boa parte das nossas obras, elas se dão muito, mas muito, nas codificações do Espiritismo, elas se dão muito na questão da eutanásia, muito enfática na questão da eutanásia. Mas no aspecto jurídico, lá nós temos também a eutanásia, a ortotanásia, o auxílio ao suicídio, tantos outros, que aqui já foi também abordado e que aí facilitou um pouco o meu trabalho também aqui nesse bate-papo com vocês, porque longe de ser um palestrante à altura do professor, o colega Júlio Gomes aí, que também me antecedeu, irei me esforçar como uma prata da casa no nosso diálogo. Testamento vital. Deixa eu... Não está. Enganchou. Vou pedir um auxílio para mesmo no dedinho. Como não teve ensaio, é assim mesmo. Testamento vital, eu procurei fazer um apanhado para demonstrar, para colocar para vocês, nós vamos dividir em dois momentos aqui. Irei fazer essa tentativa. O primeiro, de mostrar para vocês uma realidade da sociedade, uma realidade do mundo jurídico, um mundo que é construído, um mundo jurídico este, que é construído em razão dos nossos valores. E lá estão valores, estão inseridos valores éticos, estão inseridos valores morais, estão inseridos valores de mercado, estão inseridos valores do direito à vida, estão inseridos da dignidade, da razoabilidade. E dentro desse cenário, eu não poderia chamar a atenção dos senhores se não fizesse essa exposição,
vai ter um segundo momento, diante, consciente do que está à nossa volta nesse mundo jurídico, nessa construção de um mundo jurídico, acerca da diretiva antecipada de vontade, que é o termo que é utilizado juridicamente, mais comumente no nosso dia a dia, do testamento vital, eu aí possa fazer no segundo momento, que é voltar especificamente da nossa responsabilidade, do nosso papel, que foi colocado aqui anteriormente, reforçado aqui mais uma vez anteriormente, de estarmos a ser atores desse cenário na mensagem e no ensinamento espírita. Pois bem, surge a diretiva antecipada de vontade, o testamento vital, símbolo do apelo ao direito de viver uma morte de feição humana. Impõe-se verificarmos então a impossibilidade ou a possibilidade deste instrumento ser utilizado no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, deve-se discutir a garantia ou não, no ordenamento jurídico brasileiro, de um direito à morte digna, na situação em que o paciente se encontra no final da vida, e não mais em condições de externar qualquer desejo. Vou reforçar. Nós estamos aqui mergulhando numa abordagem eminentemente do que está acontecendo fora do movimento espírita. Não me crucifiquem de maneira antecipada algumas afirmações ou algumas colocações que vão estar sendo expostas aqui, porque é a função sim de trazer o que está se passando fora do nosso movimento. Pode passar. Há um movimento forte, há uma construção forte de uma morte digna, do direito de morrer de maneira digna. Acabamos de estar a realizar um congresso na Ordem dos Advogados Brasileiros Seccional do Piauí, discutindo os 25 anos da Constituição, falando de diversas conquistas, da atualidade, de ela atender ou não os anseios da sociedade do povo, dos seus princípios. E um dos elementos fortes que se está a construir de uma dignidade, o apelo e a colocação está sendo da dignidade de morrer, da morte, o princípio da nossa Constituição Federal, da dignidade. Da dignidade. Por outro lado, nós também temos um princípio muito forte, e aliás, que faz parte de um núcleo muito duro da nossa Constituição, imutável, não é, doutor Kelvis? Que é o do direito à vida. Do direito à vida. E vi há pouco, doutora Cátia, na revista, a discutir a questão do aborto. Fico todo arrepiado. Muito. Porque recentemente, numa provocação do movimento de rua, do reclame da sociedade, dos jovens sem bandeira política, sem partido, aliás, sem partido político, o executivo apelou para uma questão de uma reforma, de uma nova Constituição. Foi isso, doutor? E lá seria, não tenho dúvida, uma tentativa, dentre outras, de discutir a questão do direito do aborto, de abortar em qualquer circunstância. Não tenho dúvida. Estão à espreitas vários e vários dogmas, vários e vários princípios, várias e várias cláusulas fortes da nossa Constituição, imutáveis da nossa Constituição, que em uma oportunidade dessa, casuística, política, nós perdemos as nossas garantias e lutas conversas. E nós espíritas, nós, me desculpem, estamos a assistir, muitos nem assistir, além ao que se passa fora dos nossos centros espíritas da nossa federação. Então, documento em que a pessoa determina de forma escrita que tipo de tratamento ou não tratamento que deseja para a ocasião.
em que se encontrava um doente em estado incurável ou terminal incapaz de manifestar sua vontade. Documento também este que a pessoa poderá esclarecer sua vontade quanto aos tipos de procedimentos médicos que deverão ser realizados no caso de encontrar-se doente em estado terminal ou incurável, sem que possa transmitir seu interesse, podendo até manifestar-se pelo não tratamento. Pode passar. É preciso trazer alguns conceitos para os senhores para que fique mais fácil do que são doenças irreversíveis, do que são estados terminais. São termos técnicos que nós não vamos aqui explorar, mas eu trago, e esse material deixo disponível para quem assim desejar, com a organização do evento, buscar e ter para aprofundar os estudos e aí fomentar uma maior discussão na nossa sociedade. Então a gente já abordou a questão de ser elaborado por pessoa, a questão de expressar a sua vontade, o seu desejo de não prolongar o tratamento, um ato unilateral, declarando com lucidez, convicção, atestado por especialista, ou seja, o acompanhamento médico, de estar avalizando aquele procedimento, perante os testemunhos que não podem ser parentes. E aqui eu já antecipo, nós estamos falando de algo que não existe no mundo jurídico brasileiro. Antecipo. Não causar um nó na cabeça de nenhum dos senhores e senhoras. Nós estamos falando de um procedimento que hoje, a partir disso, não me falha a memória, agosto de 2012, uma resolução do Conselho Federal, 1995, ou seja, uma infralegal, infraconstitucional, um procedimento administrativo do Conselho Federal, estabelece a possibilidade do testamento vital. Mas não há nada no nosso ordenamento jurídico convalidando, legitimando, dando a devida legalidade a esse procedimento. Então nós estamos com uma situação de uma esfera administrativa a nível de um Conselho Federal de Medicina que, por uma necessidade de resguardar eticamente a conduta do médico, e isso já vem com uma discussão interna no Conselho Federal de Medicina, a questão de se aceitar ou não a vontade do paciente, a relação paciente e médico, em determinadas circunstâncias, situações aonde há um questionamento, principalmente por parte do paciente, de que o tratamento deva ser continuado ou se o tratamento deva até ser iniciado. Pode passar. Isso aí está dentro, voltou. Então, as normas atuais são suficientes para possibilitar a adoção, já respondi anteriormente. As pessoas têm o direito de expressar seu desejo de não serem submetidas a tratamento que prolongue suas vidas artificialmente de forma irracional e cruel. Essa tem sido a grande temática, essa tem sido o grande questionamento, que no segundo momento da nossa exposição, com certo, chegaremos a uma conclusão em conjunto. Pode passar. No Brasil, como já antecipei, não existe nada, absolutamente nada no nosso ordenamento jurídico sobre a matéria. O que temos apenas é recente, a questão do testamento vital do Conselho Federal. Pode passar. Em meio aos avanços, paulatinamente, o homem relegou a noção de que, ainda que salvar vidas continue a ser o primórdio, o condutor máximo da medicina, este deve ceder espaço à compaixão e ao respeito pelo direito à autodeterminação do paciente. Nesse conflito, nesse campo minado de conceitos, crenças e convicções, é que surgiu a resolução do Conselho Federal. Continuaremos, porque no ordenamento jurídico, como já falei, não há nada. Mas irei abordar mais à frente. Existem já diversos projetos de lei sobre os mais diversos assuntos com o mesmo enfoque
a serem aprovados. A serem aprovados. Pode passar. A morte é algo que, de fato, por maior que tenhamos o nosso esclarecimento, o nosso conhecimento espírita, as obras por si só, Richard Simonetti trabalha muito bem isso, de maneira leve, de maneira até com uma pitada de humor, para nos atenuar esse assunto que por demais duro. A morte realmente é algo que vem ao longo dos séculos e séculos também sendo trabalhado, seja a nível de Estado, seja a nível de religião, na teorização sobre o fim da vida. Assim, sendo acometido da incerteza acerca do que lhe espera no momento pós-morte. Ainda hoje, o homem alimenta um sentimento de medo e, consequentemente, institui sua preocupação com a imortalidade, e isso se dá de maneira muito forte, fora do nosso conhecimento da doutrina espírita. Pode passar. Indaga-se até que ponto o direito à vida não obstrui o direito à dignidade da pessoa humana. E esse tem sido um dos temas que tem impulsionado os projetos de leis e a discussão a nível de ordenamento jurídico, a nível de uma sociedade geral. O mesmo não deve ser encarado como absoluto o direito à vida. Está na Constituição. Para minar, para fragilizar esse forte direito à vida na Constituição, Sagrada Constituição, tem-se utilizado da dignidade. Então, a Selma Aparecida, ela coloca: o mesmo não deve ser encarado como absoluto. E o mais do que isso, ser visto exatamente como um dever, mas principalmente como um direito. Pode passar. Não mais se admite no Estado democrático de direito a prevalência do direito à vida sobre a dignidade da pessoa humana. Uma outra, a Luciana da Penalva. Percebam a maneira bem sutil e bem instigante na tratativa de convalidar, de ser convalidado aí a questão de nós intercedermos em abreviarmos a questão do momento da nossa morte, ou do nosso desencargo. Pode passar. A nossa Constituição Federal, e 5 de outubro completa 25 anos, temos o direito à vida e não o direito à morte. Ou seja, não existe nenhuma lei que assegure a pessoa o direito de fazer a opção de morrer. Por outro lado, a Constituição fala em direito de vida e não em obrigação à vida. É uma outra abordagem, uma outra forma que se está também a tentar fragilizar na Constituição, no princípio assegurado na Constituição, de forma clara, o direito à vida. Pode passar. É importante ter sensibilidade, compreender que o doente em fase terminal, antes de mais nada, é uma pessoa, e como tal, não pode ter seus direitos limitados arbitrariamente. É preciso considerar que, mesmo que o paciente esteja próximo de morrer, ainda está vivo e é uma pessoa com desejos. Maria Júlia, discutindo a questão do direito de morrer, na revista Bioética, uma médica, por tratar tão próximo dessa circunstância no seu dia a dia, ela chamando a questão da classe médica, dos seus colegas médicos, a questão da sensibilidade. Pode passar. Muitas são as opiniões e convicções. Os adeptos e detratores dos testamentos vitais, razão pela qual a discussão pela validade ética e necessidade de uma legislação regulando a existência e a aceitação de tais testamentos é algo que se justifica esse tema nosso aqui sendo abordado. Não haveremos de considerar que o médico que é o que está mais próximo do paciente nesse momento tão crucial, seja do tratamento, seja da questão da qualidade
dessa relação de, vamos assim dizer, entre aspas, fim da vida, ou do seu desencarne, de fato, ele vive um dilema crucial, principalmente para aqueles que não têm a formação e o conhecimento da nossa doutrina espírita. Porque, efetivamente, a medicina por si só, ela já traz uma bagagem, me desculpem, pelo amor de Deus. Me desculpe, nós estamos fazendo aqui uma dialética, e como advogado, eu sempre, de maneira muito franca, muito involuntária, às vezes até, exponho as minhas convicções. Como um mero observador, não sou médico, sou casado com uma médica, mas como um mero observador. Quem pensar diferente, por favor, me perdoe, não me leve a mal pelas minhas, posso estar completamente equivocado. Mas na minha concepção, o médico já tem uma formação acadêmica, já tem uma formação profissional, aquele dia a dia, aquele corre-corre, de ver apenas muitos. Isso tem mudado e muito, graças a Deus, de não ver, de somente ver o corpo, de somente ver o paciente, de somente ver a matéria. Graças a Deus, hoje nós percebemos isso claramente nos atendimentos. Os médicos estão procurando compreender mais a matéria, a gente já sabe, mas eles estão conscientes também, grande maioria, de que fora o corpo, fora a matéria, tem algo maior, tem algo misterioso, e de fato eles não sabem ainda, boa parte não sabe do que se trata, mas respeito digo isso recentemente porque uma tia de 84 anos de idade perdeu uma ente querida de 34 anos de convivência, uma pessoa que trabalhava com ela, e ela foi, todos nós preocupados, estávamos preocupados com a questão dela sentir da depressão, e não foi realmente diferente. 3 meses após o falecimento dessa pessoa, do desencarne dessa pessoa, essa minha tia teve um infarto. E infarto esse que nos causou espécie porque ela não tinha nenhum problema, saudável, extremamente saudável, apesar da sua idade, mas extremamente saudável, acho que até mais do que eu. E antes, chegando ao hospital, antes dos procedimentos, o médico ali rapidamente procurou saber da família. O que é que tinha se passado, como é que estava a vida dela, como é que estava a situação dela, os procedimentos e tal, o que é que tinha aquela situação. E paralelo a isso, fazendo todos os procedimentos de atendimento a salvar a vida do doente. Foram para a cirurgia. Olha, é um caso que tem que ter uma intervenção, nós vamos fazer um cateterismo. É um infarto fulminante, por sorte que eu tenho do atendimento, que vocês trazerem. E lá ele fazendo os exames, fazendo o cateterismo, hoje muito moderno, os equipamentos tecnológicos, ele achou estranho porque não encontrava nenhuma lesão no coração de minha tia. Como? Mas se teve um infarto, como não? Ele tentando, o cateterismo para tentar localizar, para ver se uma angioplastia, para ver se um stent, para tentar ali dar uma qualidade de vida melhor à minha tia e de salvar logo. Então eu estou sendo atrevido, entendeu? Me perdoe. E ele ficou achando estranho, mas ele automaticamente veio e procurou na sua memória os relatos que nós fazemos há pouco da vida dela, do estado emocional dela, da circunstância social dela, emocional. E ele, por essa sensibilidade, por não estar vendo ali apenas um corpo, por não estar vendo apenas uma matéria, e por não ter outros interesses, de colocar ali um stent, primeiramente fazer um procedimento e venha mais um, eu devo estar com um caso raríssimo, que é a síndrome do coração partido. Afeta mais as mulheres. Eu
Quando ele me trouxe, eu pensei que isso era caso de novela. Coração partido, né? As atrizes principais, a mocinha da novela, ele ficava com o coração partido. Não tinha conhecimento dessas coisas. Nem ouvido falar, nem discutido, nem... E a causa é mera e única e exclusivamente pela questão emocional, questão do estado de espírito da pessoa, do ser. Pois bem, eu fiz esse relato para mostrar que realmente a classe média, quando aborda essa questão do testamento vital, ele não está somente preocupado, porque já está ouvindo essa abordagem também diferente, dele estar preocupado não apenas somente com a matéria, não somente com o corpo orgânico, mas com o estado de espírito, que a maioria dos médicos não sabe, não tem a mesma concepção, mas abordam como o estado de espírito daquele paciente. E disso veio uma situação quase que de clemência por parte dos médicos. Olha, vamos regular a questão do testamento vital, mesmo a nível de Conselho Federal, para nos resguardar até mesmo de questionamento de ações judiciais, de questionamento da família, nesse conflito paciente e nessa relação em conflito paciente-médico. Defendem muitos ainda a reivindicação do vale direito. O mais apelativo da dignidade da pessoa humana é a liberdade, a autonomia, a consciência individual. Refere-se ao desejo de se ter uma morte humana sem o prolongamento da agonia por parte de um tratamento inútil. Pode passar. Já foi falado aqui, muito bem falado, que fora essa questão, nós precisaríamos fazer a distinção entre a ortotanásia e outras situações conceitualmente semelhantes, que é a eutanásia, a distanásia, o auxílio ao suicídio e a eugenia, mas já foi aqui, já abordado ontem acerca desse tema. Não vou tomar o tempo de vocês. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Volta só para a ortotanásia, é importante. Para muitos, eu estou familiarizado, a eugenia é a questão da opção. Foi usado muito para facilitar a compreensão do Hitler. Né? Ele fundamentou a questão da morte de dezenas de milhares de judeus na questão do melhoramento da raça, intervindo, abreviando a vida daqueles seres naquela circunstância. Então ali nós temos o tipo de eugenia. A ortotanásia, formação etimológica, certo, morte, significa morte certa, correta, e traduz a noção de não prolongamento do processo de morte, além do que estaria de forma natural. Essa prática é tida como manifestação da morte, boa ou morte desejada. No Brasil, a resolução do Conselho Federal de 1931-2009, que aprovou o atual Código de Ética Médica, ao passo que rechaça a prática da distanásia, ressalta o dever do médico de oferecer todos os cuidados paliativos nos casos de doenças incuráveis e terminal. Percebam que o Código de Ética Médica foi reformulado em 2009 e lá já se discutia a questão do testamento vital, da possibilidade do testamento vital, mas não houve entendimento, não houve consenso. E aí, agora, em 2012, recente, teve-se essa resolução. Pode passar. Da fase da morte, próximo da morte, que meramente no aspecto científico, nós temos a negação, a revolta, a barganha, a depressão, a aceitação
E eu fiz questão de trazer isso porque isso interfere, esse aspecto científico, emocional, ele interfere, e como interfere nessa, determinando, sendo efetivamente determinante na questão da opção do paciente em optar pela questão do testamento vital. Nós temos aí o conceito da questão do paciente terminal, a definição aí científica, clínica, pode passar. Me avise no tempo, tá? Eu infelizmente comecei a se marcar aqui. Já? Falta só 10. Vamos correr. Aí as possibilidades de diagnosticar o cliente em fase terminal. Então, doença de evolução progressiva, perspectiva de vida não superior a 2 meses, insuficiência de um órgão, ineficácia comprovada dos tratamentos alternativos, ineficácia comprovada dos tratamentos alternativos, compilações irreversíveis e estado geral grave inferior a 40%. Pode passar. Em consonância com o princípio ético da autonomia, continua a ter o direito de decidir sobre o tratamento médico. Prova, não poderá exercê-lo pessoalmente, motivo pelo qual a decisão competirá ao seu representante legal. Normalmente, isso acontece, nós sabemos bem disso, quando nós estamos acometidos de uma doença que está a nos encaminhar para o nosso desencarne, evidentemente, em algum momento nós haveremos de estar numa situação de não termos mais um determinado controle ou domínio de externar a nossa vontade. E aí, legalmente falando, isso automaticamente vai passar para um representante da família. Pode passar. E aí, quando esse representante da família não age de acordo, não age de maneira que a equipe médica perceba que ele não está agindo de maneira ética ou correta em preservação do interesse do paciente, do familiar acometido, cabe a ele aos devidos procedimentos de acionar o judiciário. Pode passar. Então é nessa seara, a exemplo da sua autonomia do médico, do técnico profissional, simplesmente levar a ter o desejo anteriormente expresso pelo doente através de um documento de diretrizes antecipadas por ser este assinado. É óbvio que lá tem as condições de ele estar em pleno gozo de sua consciência e que a gente já falou anteriormente. Pode passar. Aí um relato do Dr. José Eduardo Siqueira, médico, acerca do drama, do dilema. Diz ele: fomos educados para interpretar a vida como um fenômeno estritamente biológico e incorporamos toda a tecnologia biomédica para perseguir essa utopia. A obsessão de manter a vida biológica a qualquer custo nos conduziu à obstinação terapêutica. Temos, portanto, um grave dilema ético que é cotidianamente apresentado aos médicos intensivistas, quando se impõe não utilizar toda a tecnologia possível. Nessa relação, se de um lado nós temos uma equipe médica que por dever e compromisso, e dever de salvar vidas, nós temos algumas circunstâncias que esse prolongamento, que é o que fundamenta boa parte dessa vinculação do testamento vital, que o médico ou a equipe médica ali mantém ou prolonga a vida daquele ser meramente por uma questão de tentar superar, de tentar vencer a morte. E aí temos recursos hoje muito grandes, tecnológicos, bioéticos aí, que auxilia isso o médico. Experiências, cobaias. O médico não está preocupado com o paciente. Ele está preocupado com a ciência. Em vencer a morte como estágio. Por outro lado,
agir. E aí, quando ele percebe que efetivamente, ou seja, causou uma determinada, e isso causa esse prolongamento de maneira arbitrária, obsessiva muitas das vezes, em algumas oportunidades, isso causa dores em excesso, sofrimento em excesso. E aí, quando ele percebe que não pode vencer a morte, ele também deixa o paciente de lado. Antes ele já não estava preocupado com o paciente, agora muito menos. Então, essa é a relação nível. O Conselho Federal, ele tem esse lado. E tem um lado também do médico preocupado com a qualidade de vida desse paciente que se encontra no caminho de desencarne. Temos os dois lados da moeda também. Pode passar. Pode passar. É o que nós estamos aqui a discutir na visão do ordenamento, da discussão do ordenamento jurídico, o direito à morte digna e o direito de morrer. Pode passar. E aí nós, só volta aí, por favor. E aí nós vamos encontrar vários fundamentos na Constituição Federal. Tá? Pode passar. O direito que o paciente tem de não ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Nós temos no Código Civil de 2012, recente, no artigo 15, esse direito. Pode passar. Pode passar. Trago aqui as experiências acerca desse tema norte-americana, desde 1960, mais precisamente a partir de 1973, um caso concreto, onde ele passou a ter no seu ordenamento jurídico a previsão do testamento vital, com a questão de ser maior de idade, de ter um testemunho, de estar preenchendo as devidas formalidades. Pode passar? Trago a experiência espanhola, que é um pouco mais recente, de 86, lembrando que lá das 16 comunidades, lá somente 5 comunidades, que seriam aqui equivalentes aos nossos estados, 5 apenas deles não preceptuam o testamento vital, sendo também lá de um ordenamento jurídico federal. Então está devidamente convalidado, previsto no ordenamento espanhol. Pode passar. Experiência uruguaia, essa é mais recente, de 2009, também por lei federal, prevendo e estabelecendo os critérios do testamento vital. Pode passar. No Brasil, como nós já falamos, nós já temos apenas a questão do falta de reconhecimento na ordem jurídica brasileira. Pode passar. Nós tivemos com a resolução do Conselho Federal, a número 1805, a questão da ortotanásia, que inicialmente foi rechaçada, o Ministério Público Federal ingressou com ação, mas depois, ao seu final, foi reconhecida a possibilidade, a previsão e a previsão do nosso ordenamento jurídico. Pode passar? E aí são os projetos de leis que nós temos no Senado, tudo eles versando sobre a questão direito do paciente em serviço de saúde, estatuto do enfermo e do dispõe sobre o direito da pessoa em fase terminal de doença. E esse é o mais importante, o mais que nós estamos em foco observando, que é o projeto de lei 524/2009 do Gerson Camargo do Espírito Santo. Pode passar? Pode passar. Essa é uma pesquisa que mostra que, na prática, o testamento vital, antes mesmo da resolução do Conselho Federal, ele já era utilizado, ele já era praticado. Aí uma pesquisa realizada numa comunidade médica, em que nós temos o resultado, que na realidade já era uma prática habitual. Pode passar? Correto? Quanto tempo? Aqui mostra bem a questão da nossa ausência. 12% dos médicos afirmaram que não há regulamentação, 54% responderam que não há, ou seja, sabem que não há,
46% dos médicos afirmaram que já tinham lido algum documento e 54% que nunca leram algo do tipo, mas praticam. Pode passar. Aí a resolução que eu já abordei, 1931 de 2009, que prevê a questão, regula do testamento vital, pode passar. 13 de abril de 2010, pode passar. Aí são o que fundamentou isso? No código de ética, aí é importante ver a questão do artigo 41, abreviar a vida do paciente, é vedado ao médico, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu representante legal. Pode me passar? Pode passar. Esse material vai ficar disponível. Pode passar? Vamos para... Aí está, resumidamente, os 8 tópicos: limitação a pessoas capazes, competentes, maior de idade, informação e esclarecimento adequado, o médico deve oferecer isso, efeito, existência de formulário típico, mas sem nenhum critério, esse aqui, é somente um, possibilidade de revogação a qualquer momento, sem qualquer formalidade, renovação periódica de manifestação, está se instituindo em período de 5 anos, uma certificação perante um notário, um cartório, criação de âmbito de sistema de saúde e um registro nacional de testamento vital. Pode passar? Vamos chegando ao que até aqui, e de maneira rápida, esse é o cenário que de fato eu acredito que seja mais importante. Porque da formação do conhecimento, grande maioria aqui sabe já das nossas convicções. Mas é importante fazer essa abordagem para que vocês se familiarizassem, não com o que está na doutrina, porque na doutrina está bem claro, mas com o que está sendo praticado no nosso mundo. É fato que somos meros depositários do corpo físico. Primeiro, empréstimo que Deus nos concede para o progresso intelecto-moral. Partindo desse princípio, se o homem não é capaz de criar a vida, também não tem o direito de instituir. Pode passar. E fui buscar pincelar alguns dos nossos fundamentos para ficar claro o funcionamento que eu queria deixar, de que os desígnios Francisco Xavier, na obra Consolador, ele define: os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir os problemas transcendentes das necessidades do espírito. E é o que a gente vê que na prática está tentando ser contraposto, né? Se decidir por uma questão clínica apenas, por uma questão matéria, orgânica. E Chico Xavier deixa muito claro que não se pode sobrepor. É importante também deixar claro, para a negativa daqueles, nos casos principalmente dos moribundos, né, que tudo há uma razão de ser, óbvio, nos nossos ensinamentos e na nossa construção do universo, na lei divina, na lei maior. Então, em socorro dos desesperados, surge a doutrina espírita com seus ensinos esclarecedores e consoladores, restituindo tanto aos doentes como aos familiares da esperança, a paz, a resignação e a coragem, uma vez que permite a compreensão das causas e da finalidade do sofrimento e das dores. Pode passar. Pode passar. A finalidade da dor física em geral é um aviso da natureza que procura nos preservar dos excessos. Não fosse ela, destruiríamos o corpo em pouco tempo. Há outras vantagens que a dor nos proporciona. Acentua o heroísmo da criatura humana, derruba as muralhas da indiferença, do egoísmo e do amor próprio excessivo. Desanimaliza a alma, enfraquecendo os instintos mais baixos, facilita o auxílio dos benfeitores espirituais em todos os sentidos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar.
chama atenção para essa passagem. Tão logo foi divulgada a questão da resolução do Conselho Federal. Nós temos aí o Dom Antônio Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. É isso, e isso é que é o papel da medicina, que a ética prescreve, que é ter as medidas dos cuidados paliativos, proporcionando uma equipe médica multidisciplinar para ajudar realmente a pessoa a morrer com dignidade e não morrer por omissão dos meios proporcionais de cuidar da pessoa até o momento final. Ele chama, procura exatamente trazer não uma mensagem espírita, mas atual, e também fora do nosso seio, a questão realmente da mantença e da necessidade de defendermos a vida até o seu último suspiro, porque sabemos bem que de um lado existe a matéria, do outro nós temos o fundo vital, e esse fundo vital tem as suas razões e tem o seu momento correto. Pode passar? Pode passar? Doutora Cátia, disponibiliza esse material. Eu acho que é muito, principalmente essa questão, esse contraponto do que nós estamos vendo na nossa sociedade com os nossos ensinamentos espíritas. Pode passar? E vou dizer isso por quê? Porque recentemente, não só já ocorreu duas oportunidades de estar muito próximo a mim. Pessoa, foi coração. Não foi minha tia. Foi meu avô. Também foi diagnosticado uma doença coronária, de idade, e ele optou, nem se falava aí em testamento vital. E ele optou pela questão de não ter que fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Contudo, ele não abdicou de ter os tratamentos terapêuticos, a medicação, o cuidado, o zelo. Quero fazer aqui essa distinção, porque me vi no conflito de algumas circunstâncias, também fui acometido. Minha mãe com câncer, desencarna no desencarne, foram 6 anos. O último ano foi no hospital. Literalmente no hospital. E não foram poucas, mas também não foram muitas, mas foram algumas vezes em que a gente pedia, diante de tal sofrimento, cansaço, muitas dores, drogas não mais resolviam. Leve-nos. Leve. Mas em nenhum momento passou pela cabeça da gente de abdicar, de renunciar ao tratamento médico. Existe uma diferença. Tem. Eu estou falando desse exemplo porque eu vi. E eu sei. Diante do nosso conhecimento, a grande, na minha concepção, me perdoe os mais estudiosos e os mais, estou aqui de atrevido. Kardec já fala muito bem disso. Não interessa a forma, o importante é a intenção. Se eu, com 90 anos de idade, já superei a expectativa de vida conforme os últimos dados do IBGE, tenho um câncer, sou acometido de um câncer agressivo, eu tenho o direito de não querer o tratamento de quimioterapia, radioterapia? Tenho. Isso é abreviar? Vamos lá, vamos construir. Eu renuncio à quimioterapia e à radioterapia e tantos outros, mas mantenho outro tratamento terapêutico, com medicação, regrando minha vida. A minha intenção aí é de suicídio? A minha intenção aí é de abreviar minha vida? A minha intenção aí é de eu determinar o momento em que eu vou morrer? Em que eu vou desencarnar, senhores? É?
a Deus, não estou só. Doutora Cátia, eu estava angustiado, passei, confesso, porque é um tema, são questionamentos que a gente fica diante do que está posto pelas nossas normas, pelos nossos códigos, positivado, também positivado em várias obras, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Evangelho. Mas diante de um caso, diante de uma situação tão próxima, a gente se vê na prova e às vezes se vê culpado de achar que está. Associo, e eu espero que esteja certo junto com vocês. Além da intenção, pensamento, o livre-arbítrio, ele está sendo praticado, está sendo exercitado, que é o que nós temos, mas com a devida responsabilidade. São dois pontos fundamentais: livre-arbítrio, responsabilidade, intenção, do que de fato a gente quer. Na minha concepção, a pessoa cometida com câncer, tem vários, com mais de 90 anos de idade, com 90 anos de idade, que se submetido provavelmente ao tratamento convencional 6 meses, 7 meses, provavelmente ninguém sabe, mas os estudos nos apontam, mas não é também certeza, não vamos aqui também criminalizar. Mas alguns casos, boa parte dos casos, que não se submete ao tratamento convencional e que busca algo alternativo, de uma qualidade de vida, com a intenção não de morrer, mas de viver melhor, viver com dignidade, como é defendido por aqueles que querem, de fato, trazer para o nosso ordenamento jurídico a validade, a legalidade, de decidir quando, que o que quer é isso. Eu não poderia chegar nesse momento aqui se não tivesse feito essa abordagem primeiro com vocês. O que querem, de fato, é trazer essa circunstância de dizer: eu quero morrer agora. Doutora, não quero mais viver. Isso, na concepção espírita que tenho, nos estudos que realizei e nas convicções que formei, está infringindo as leis divinas, a lei do universo. Mas, se opto, o mesmo que eu no seu determinado tratamento convencional, agressivo, e mantenho uma qualidade de vida, quero viver com dignidade, não são raros os casos que, se foi diagnosticado pelo médico 6, 7 meses de vida, essas pessoas estão com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de vida, são tratamento convencional, doutor. E aí? E eu conheço vários casos assim. Vários. E nos primeiros a gente se viu no dilema. A minha esposa, que também é espírita, vai ter um pulo lá longe. Não. Tem que fazer o tratamento. Ela não pode renunciar ao tratamento. Se há a possibilidade de salvar, tem que salvar, tem que buscar, tem que ser mais escolha. Também tem esse outro lado bem aqui. Vivemos esse conflito, desse conflito passamos a estudar, porque não há outra forma da gente resolver os nossos conflitos com a paz no coração, com a sapiência que sabemos que não somos nada, que somos sempre aprendizes, que estamos a caminhar, a engatinhar e, mais importante, buscando sempre a mão para nos guiar, porque não somos autossuficientes. Por certo, se não resolvermos os nossos dilemas, por certo, nós iremos aprendizar, não só os nossos, mas de grande parte daqueles que nos servem. Queria agradecer a todos vocês pela paciência, pela bondade de aqui me receber, de me ouvir atentamente, de aceitarem a forma de exposição, que acredito ser um pouco cansativa nessa abordagem primeira, mas como eu também inicialmente me vi diante de nenhuma informação, tive que buscar, achei necessário trazer para os senhores, para que daqui, junto com o ensinamento da doutrina espírita, os senhores daqui fomentem cada vez mais a reflexão disso, e que possamos ser atores mais ativos nas discussões dos temas de interesse da sociedade. Nós estamos sendo rebocados, nós espíritas estamos sendo rebocados, faço uma autocrítica, nós estamos sendo rebocados, volto a insistir,
Nós estamos vendo tudo acontecendo, estamos fazendo tudo com caridade muito. Consolo demais. Auxílio bastante. Mas nos falta assumirmos a nossa condição, nossas convicções. Falta de fato termos uma bandeira, de darmos as caras. Vejo muitos ainda cabisbaixos, quando indagados, sois espírita. Estou na Secretaria-Geral da OAB de Piauí. Tem um papel relevante na sociedade. Não tenho vergonha de dizer isso. Não me interessa se politicamente isso vai agradar a OAB, eu sei. Me interessa saber que quando lá estiver, em qualquer outro papel que desempenhar, eu posso levar sem a mensagem. Posso, através de ética, através de moral, através de princípios, alicerçar, a contribuir com um mundo melhor. Não sou perfeito. Pretendo um dia, com muitos e muitos caminhos a percorrer, atingi-la. Mas sei que ainda estou bem no começo. Obrigado a todos pela paciência.